Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia vencedores em Cristo Jesus, porque até aqui Ele nos concedeu vitória maior que está em nós do que o que está no mundo e está sendo expulso. A palavra nos diz que Ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. Assim como também Ele está nos dizendo que Ele é aquele que embrutece o coração. O pecado embrutece o coração, onde aquele que se arrepende, ele alcança este favor imerecido através desta marreta que desmiuça a dureza do coração, onde a palavra diz: bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, em uma multidão de pecados lhes são apagados. Mas a palavra diz também que quem pode consertar, endireitar aquilo que ele fez torto, porque ninguém escapa do seu olhar, né? Tudo está sob o seu controle. Assim como aqueles que retrocedem, Ele permite que seu coração seja cada vez mais embrutecido, para que alguns no momento certo Ele vem e os cure e os liberte, como também alguns que a palavra diz que melhor não teria sido conhecido e ter virado as costas aos santos mandamentos, né? Aqueles que retrocedem, aqueles que usam a sabedoria do alto para esperteza, para interesse próprio, e ilude-se a si mesmo, porque acabam recebendo o seu galardão segundo as suas próprias maledicências, né? Do qual dele não se permite zombar. Embrutece-se mais ainda o coração, da qual a incredulidade, o véu é colocado e já não se aceita e nem compreende a revelação e a imagem da glória de Deus, que é através de Jesus Cristo. Não se alcança o Espírito, o batismo de fogo, da qual deve ser quando creram, assim como os discípulos que foram feitos apóstolos creram na ressurreição, creram no Salvador, e ele disse: porque me vistes, crestes, de agora em diante bem-aventurado aqueles que não viram e creem. A geração santa, sacerdócio real, santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, tabernáculo segundo da ordem de Davi, o leão da tribo de Judá, a semente de Abraão, da qual ele disse: até mesmo destas pedras suscitarei filhos de Abraão, porque a palavra nos ensina que muitos, pouco, um pequeno rebanho, da qual quando ele viesse encontraria fé sobre a terra. Mas ainda existe um povo que não se dobrou a Baal, que não beijou as suas imagens e persevera segundo aquele que é digno de toda honra e de toda glória, da qual nós anunciamos em espírito e em verdade. Aquele que tudo opera e executa, aquele que quando ele age ninguém impede, e o justo vive pela fé. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, perseverantes dia após dia, da qual nós temos a visão do alto, nós compreendemos aquilo que ele está a fazer e operar, assim como aquilo que havemos de esperar, né? Porque ele é aquele que despoja
todos os principados e potestades. Ele é aquele que está requerendo aquilo que é nosso por direito, né? Onde a palavra diz que não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, porque quando for nada levará consigo, vomitarão as suas riquezas sobre a terra. Finalidade do ímpio tudo tem um propósito e o tempo determinado aqui debaixo do sol, até mesmo o dia do juízo, do qual ele é juiz de vivos e de mortos, assim como tem a finalidade de ajuntar, acumular riqueza para aqueles que perseveram segundo a justiça, aonde a ambição dos justos é em prol de muitos, da qual há a divisão. Aquilo que o ímpio não fazia, acumulava somente para si, do qual a palavra nos diz do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Aonde perseveramos com a sabedoria do alto. Da Bíblia fala que mais vale o tolo do que o insensato, porque o tolo ainda há esperança que venha se arrepender e buscar esta sabedoria do alto, que é válida para salvar a sua vida. Mas o insensato, ele é dogmático em achar que o seu caráter está pronto, mas na verdade, diante daquilo que tudo contempla, está reprovado. E por não aceitar, seu coração é embrutecido cada vez mais para que receba o seu galardão, para que creia na sua própria mentira. Assim, quando a palavra diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque o leão está, segundo aquele leão que ruge, mas é um enganador, onde a finalidade dele é levar aquele que nele crê, nas suas mentiras, para o fogo eterno. Assim como o cão vivo, ele pode ainda arrepender-se e alcançar a verdade. Mas lembrai-vos, né, que se o cão come do seu próprio vômito, aí já não há esperança àquele que retrocede. E qual a palavra diz que muitos que ainda falam isso em nome do Senhor, ele está ao ponto de os vomitar, né? Antes fosse frio e morno, porque ele já os rejeitou, porque ele não veio exteriormente. Assim, quando ali vai o profeta Samuel, vai para ungir o rei Davi, ele disse: este já o reprovei, não vejo como o homem vê. Até que ele pergunta a Jessé: não tem mais filhos? E ali eles dizem que ainda havia Davi, que estava no campo, do qual foram o chamar, porque ele sonda o intento da mente e do coração. Ele sabe entre aqueles que perseveram e os que não perseveram. Ele sabe. Outra vez vereis a diferença dos que servem Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, da qual dele não se permite zombar. Ele é aquele que tudo contempla, tudo vê, e assim aquele que tem o seu espírito e tem o discernimento, discerne entre os espíritos, mas ele examina a si mesmo, porque cabe a um examinar a si mesmo e não se comparar a outro. E nós apresentamos as orações, oramos por todos os santos, todos os dias, pelos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim,
acumularei brasas sobre as suas cabeças, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim perseverai em mais um dia segundo a benevolência, do qual bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque são fartos, e assim perseverai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.